gente, como é que vocês estão? Primeiro eu vou começar o vídeo pedindo desculpas. Faz um tempinho aí que eu soltei o meu último vídeo de um mundo de Tedas e eu fiquei um tempinho sem postar no canal. Eu tenho um vídeo dos Qunari preparado e eu tô prometendo faz algum tempo soltar ele e eu sempre enrolo. Inclusive semana passada me perguntaram quando que o vídeo ia sair e eu prometi que era provavelmente essa semana. O problema é que não vai ser essa semana. Ia ser, eu tinha me programado, eu já gravei o vídeo, ele está em processo de edição. Eu ia soltar um texto do Dia Internacional da Mulher no blog e no final da semana eu ia soltar o vídeo dos Qunari. Tava tudo certinho. Só que como vocês viram, além do texto do Dia Internacional da Mulher, eu também fui num evento que eu queria muito escrever sobre. E junto com tudo isso eu descobri que dia 8 de março também foi aniversário de 5 anos do Dragon Age 2, que é o assunto desse vídeo. E aí eu não podia deixar passar, por isso inclusive essa é uma semana atípica. Eu normalmente não solto conteúdo 3 vezes por semana. Eu só fiz dessa vez porque eram coisas que eu realmente não podia deixar passar. Então se tudo der certo, vídeo dos Qunari semana que vem, tá? Eu espero que não aconteça várias coisas que eu tenha que adiar mais um pouco. Então tá bom, vamos falar do que realmente importa. Essa terça-feira, no dia 8 de março, eu lembrei que era aniversário de 5 anos do Dragon Age 2, né, que saiu lá em 2011. Então, o Dragon Age 2 se passa... Ele começa ao mesmo tempo que o Origins, mas a história realmente começa depois que o Blight acabou. Conta a história do Rock e da sua família, que estão fugindo de Ferelden por causa do Blight, e eles conseguem chegar em Kirkwall pra começar uma vida nova. Só que Kirkwall era uma cidade com muito problema. Primeiro que tinha os Qunari lá, que ninguém sabia por que eles estavam lá, você descobre durante o jogo, e tem aquela tensão bem pesada entre magos e templários. Basicamente o Rock é aquele tipo de personagem que no começo é só mais uma pessoa e que cresce e vira campeão de Kirkwall e acaba sendo uma pessoa que faz várias mudanças e faz muita diferença. O Dragon Age 2 é considerado um título polêmico da BioWare porque teve muita treta na época que saiu, então vou falar um pouquinho disso também. Em 2009 saiu o Dragon Age Origins e foi um grande sucesso e muita gente estava bastante ansiosa para ver como ia ser o Dragon Age 2, porque finalmente nosso protagonista ia ter voz, que não tinha antes, entre outras coisas. Foi mais ou menos nessa época que a EA comprou a BioWare, então ela acelerou alguns dos lançamentos e não só eu, mas outros fãs também acreditam que isso tenha sido parte do porquê o Dragon Age 2 teve tantos defeitos. O Dragon Age 2 vinha aí continuar uma franquia que tinha dado muito certo por dar inúmeras possibilidades e ter não era um universo aberto pra explorar, mas era grande de qualquer forma. Só que não foi bem isso que aconteceu. Eu lembro que a primeira notícia que fez as pessoas ficarem um pouco estranhando foi quando disseram que a gente não podia escolher a raça do personagem, né? Que sempre foi uma coisa que todos os fãs gostavam muito. Jogar as origens dos personagens no primeiro Dragon Age pra mim ainda é um dos pontos altos do jogo, tipo, é muito legal. E a gente perdeu isso, né? E também o jogo, o tempo de desenvolvimento dele parecia apressado. Bom, o jogo saiu, as críticas eram boas, falavam que não eram tão bom quanto o Origins, mas que era bom. E as pessoas foram jogar. E muita gente não gostou. E eu sou do contra, eu adoro Dragon Age 2. Assim, se eu realmente tiver que colocar numa escadinha do que eu mais gosto até o que eu menos gosto, talvez eu coloque o Dragon Age 2 como último. Porque talvez ele seja o que eu menos ame, mas eu amo de qualquer forma. Inclusive no blog eu já fiz um texto há um bom tempo atrás, inclusive, defendendo o Dragon Age 2, porque eu realmente gosto muito do jogo e eu acho que ele é muito injustiçado. O Dragon Age 2 se passa num período de 7 anos, se não me engano. O tempo não parecia passar, parecia que tudo tinha acontecido assim, muito seguido. Inclusive a cronologia de alguns fatos, como o aparecimento do Anders lá, não batia com o que tinha acontecido no Origins. E isso eu realmente concordo que foi uma falha, eu senti falta de ver Kirkwall mudando a partir dos anos, assim, a gente via os personagens mudando, mas a gente não via a cidade. Assim, algumas coisas em relação aos Qunari a gente até via. Não dava impressão de que tava passando anos. Se não fosse pelos diálogos, você não notaria. E ok, o diálogo é uma parte importante pra você perceber isso, mas a ambientação também deveria ter ajudado. O jogo tinha muitos bugs. Às vezes quando você derrotava um inimigo muito forte,
os itens que você pegava era muito estranho, porque não eram itens de um monstro forte. Os mapas eram reciclados, isso irritava muita gente. Eu particularmente não me incomodava tanto, mas eu concordo que não deixa de ser uma falha do jogo. Até faz algum sentido, porque o jogo se passa só numa cidade, que é Kirkwall e seus arredores. Mas mesmo assim as pessoas sentiram muita falta dessa variedade, dessas opções que a gente sempre teve no Origins e que no 2 foram muito cortadas. Eu entendo que eles queriam contar a história do Rock, e é importante sim. Se você joga o Inquisition, você sabe que o que aconteceu em Kirkwall tem uma grande dimensão. Então tinha essas questões que incomodaram e também me incomodaram. Eu também acho que isso são falhas, a gente não pode ignorar elas. Mas ao mesmo tempo que eu reconheço que o jogo tenha falhas, eu também acredito que ele tem muitos acertos e que eu acho que as pessoas ignoram. A comunidade gamer, e principalmente a comunidade da BioWare, é muito difícil em certos momentos. Aí eu não sei se a maioria é assim ou se é essa parte menor que faz esse barulho, sabe? Tipo, os haters fazem mais barulho mesmo. Inclusive no Tumblr, e eu considero o Tumblr uma rede social muito complicada às vezes, a base de fãs de Dragon Age 2 é muito grande, eles defendem bastante o jogo. Inclusive, numa época eu li um texto em que uma pessoa falava que na verdade a maioria das pessoas gostava muito de Dragon Age 2, é que a minoria que não gostava fazia muito barulho. Eu não sei se isso é verdade, não tem como dizer, a impressão que eu tenho é que boa parte das pessoas realmente não gosta, mas eu gosto muito, e aí eu vou falar os motivos que eu acho que Dragon Age 2 acertou bastante. Primeiro que o jogo muda muito o que era o Dragon Age Origins, e eu sei que assim, se você muda, é melhor que seja pra melhor, mas eu realmente admiro quando eles pegam e mudam, tipo... eu sei que a gente tem acreditado que a gente não mexe em time que tá ganhando, mas eu acho que se você não se inova, mesmo enquanto você tá ganhando, você pode falhar bem feio eventualmente. E apesar de muitas coisas do Dragon Age 2 de fato não terem dado certo, eu gostei que eles mudaram de uma história épica e vamos salvar o mundo, ou enfim, Ferelden, do Blight e tal, pra uma história menor, pra uma história de uma pessoa que só quer proteger a sua família, só que acaba, sabe, sendo forçada a se meter em um monte de conflito que ela não queria, só porque ela tava nos lugares errados na hora errada e acabava se envolvendo. Eu gosto disso. A história do Warden, ele é meio que o herói escolhido, porque ele é um dos Warden, né? E os Wardens são escolhidos pra combater o Blight. O Rock não, é aquele herói que quando você viu, virou herói. Tipo, ele não queria aquilo. Não sei, eu acho que é mais próximo da gente até. Os conflitos familiares, às vezes a gente dá pouca bola pra conflitos familiares em ficção, principalmente em jogos, porque jogos normalmente a gente quer sair atirando todo mundo, salvando o mundo, matando aliens, enfim. E no Dragon Age 2 não, então tipo, sempre que aconteceu alguma coisa com os seus irmãos era muito triste. E também conflito político. O Dragon Age 2 faz um trabalho muito bom em explicar algumas questões políticas que o Origin não explicou. Porque tudo bem, nem acho que talvez devesse fazer isso, porque no Origin a preocupação de todo mundo era o Blight, então não dá tempo pra falar, ah não, vamos discutir política. Quer dizer, os anões até faziam isso, mas... em geral não dava. Tanto que eu lembro que eu só fui entender realmente que tinha uma questão entre magos e templários no Dragon Age 2. E essa é uma questão muito importante, tanto no Inquisition, quanto nos livros, quanto em vários outros contextos. Então é muito importante que o Dragon Age 2 trouxe isso e mostrar como começou uma briga muito feia, porque apesar do conflito, essa guerra declarada não existia até o Dragon Age 2. Então, a questão política também com os Qunari, que foi muito legal, de ter aquele choque. Qunari, eles têm uma visão de mundo, não é questão de ser certa ou errada, mas ela é muito conflitante com a visão de mundo que existia em Kirkwall. Além dessa história mais pessoal e desses conflitos mais políticos e até mais reais, menos fantasiosos, apesar de um contexto de magos, templários, dragões, elfos, enfim. Eu gostei muito do jeito que o Dragon Age 2 lidou com os personagens. Eu só fui entender o quanto eu gostei anos depois, na verdade, porque na época eu não tinha gostado tanto. Eu sei que muita gente se irrita, e eu também, que a gente não pode falar com os Companions a hora que a gente quiser, mas a gente tem mais missões com eles, e eu acho que no Dragon Age Origins eles até tinham umas rivalidades, mas não era tão grande. No Dragon Age 2, todos os personagens têm uma visão política e eles se conflitam. Anders e Fenris, a maior briga, sei lá, Aveline e Isabela, Meryl e Fenris, enfim. E todos eles são muito cinzas. Então, por exemplo, o Fenris tem muito preconceito com magos, o que não é legal. Mas ele foi escravizado por magos, e ele é um elfo, e também é um grupo de minoria. Então, e aí, o que a gente faz? O Anders tem... Eu acho que o Anders
tem o coração até no lugar certo, mas com uns métodos bem questionáveis. A Meryl também, que ela usa métodos mais questionáveis ainda, se pá. Só que ela não quer fazer mal, aliás, muito pelo contrário. A Isabela, que no momento você acha que ela só liga pra ela mesma, mas no final das contas talvez ela seja uma das personagens que mais se importa. Então eu acho isso muito interessante. E, bom, as opiniões são muito diferentes. Muita gente odeia o jogo, muita gente ama. Eu acho que é um jogo muito bom. Não é perfeito, mas eu acho que é muito bom sim. Eu acho que tem muita coisa que dá pra tirar do jogo, tanto de mensagem política quanto de certas coisas nos personagens. O Dragon Age 2 meio que foi uma introdução pra várias outras coisas, apesar de em momentos da narrativa ele até ser anticlimático e o jogo precisa funcionar sozinho, não necessariamente com o próximo jogo. Mas eu acho que ele acertou muito, ele apresentou muitos aspectos de Tedas que o Origins não pôde, né? Porque a gente tava preocupado com Blight. Eu sou uma defensora do Dragon Age 2, sim. Eu amo o Dragon Age 2, sim. Eu vou brigar pelo Dragon Age 2, sim. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de fazer aquelas coisas que sempre me deixam feliz, que é dar joinha no vídeo, se inscrever no canal, curtir a página do blog no Facebook e também visitar o blog porque tem outras coisas lá. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.